preparei um vídeo incrível para vocês, muito importante, essencial para vocês aplicarem no treino. O vídeo é os 13 piores exercícios que existem da musculação. Realmente são exercícios horríveis. E com esse vídeo você terá 3 grandes e importantíssimos benefícios. Primeiro, você deixará de fazer exercícios que não lhe geram nada de hipertrofia e também ganho de força. Segundo benefício, as pessoas vão deixar de rir de você. Afinal de contas, não tem coisa pior do que você estar fazendo um exercício que é muito ruim e ainda por cima as pessoas olharem de forma assustada e de repente darem risada de você por você estar fazendo um exercício que não tem nada a ver e que não vai gerar nenhum benefício. Terceiro e principal benefício, você evitará lesões, pois muitos dos exercícios que eu vou passar aqui para vocês têm grande propensão de gerar lesões. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 26 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. E esse vídeo é a parte 2. No vídeo anterior, eu apresentei a parte 1, que são os 12 piores exercícios da musculação. Esse eu iria fazer na média de 8 a 10, só que como eu acabei descobrindo mais, ou melhor, lembrando de exercícios horríveis, e aí deu um total de 13. Então se você for somar, vai dar um total de 25 exercícios que são os piores que existem de toda a musculação. Pessoal, e esse é o vídeo mais completo de todo o YouTube. Você talvez encontre vídeos com uns 10, 12, no máximo 15 piores exercícios da musculação. E nesse, vão ser um total de 25. Afinal de contas, conforme eu falei, somando a parte 1 mais a parte 2, dá um total de 25. E além disso, é o vídeo que mais tem detalhes com relação ao porquê esses exercícios são os piores. Eu também vou explicar o porquê eles não geram hipertrofia nem ganho de força, e também o porquê que eles são muito suscetíveis, muito propensos a você obter sérias lesões. Muitos dos exercícios que eu vou apresentar aqui são invencionices, ou seja, uma invenção sem fundamento. Invenção não é o problema, inclusive eu tenho 2 exercícios que eu criei, que inclusive está aqui no canal. Mas esses 2 exercícios que eu criei são baseados na biomecânica e na cinesiologia. Não adianta criar só por criar, sem fundamento nenhum, inclusive podendo te gerar lesão ou até mesmo nenhum resultado de hipertrofia e força. Então, invenção é uma coisa maravilhosa. Afinal de contas, se a gente voltar há décadas atrás, principalmente um século atrás, todos os exercícios foram invenções. Só que, lógico, muitos deles, principalmente nos últimos 10 anos para cá, 5 anos para cá, são verdadeiras invencionices. Então, vamos agora aos 13 exercícios horríveis, horripilantes, péssimos. Eu vou apresentar inicialmente os 7 piores, e aí depois os 6 piores. Então agora serão exercícios horríveis, e depois na segunda parte serão 6 exercícios horríveis elevados ao cubo, a milésima potência vezes o infinito infinito. Muito bem. Primeiro exercício. Tríceps mergulho no banco. Esse exercício, em termos de ativação muscular, ele é muito bom para o tríceps. Só que devido à posição em que o meu braço irá ficar, ele é extremamente desconfortável e potencialmente lesivo para o deltoide anterior. Então como que seria? Você apoia em um banco e também ele é muito prejudicial para os punhos. Vou mostrar para vocês. Você avança o quadril para poder conseguir descer com o tronco. Então essa posição aqui, ó, tá vendo como meus braços estão muito para trás? Se eu tivesse descendo com meus braços nessa posição, ok. Mas o braço fica lá atrás, ó, para eu poder descer com o tronco para não bater no banco. Então, devido a esse avanço muito grande, principalmente se você faz esse exercício com muita sobrecarga, se você fizer só com o peso do corpo, muito provavelmente você não terá problema. Esse exercício é o seguinte. Vamos colocar assim, 80% das pessoas tem muitas chances, muita propensão de ter lesão. Mas existe uma parcela da população
que faz esse exercício, inclusive com uma sobrecarga elevada, e nunca teve lesão. A questão é, você não sabe se você faz parte dos 80%, o que é mais provável, ou parte dos 20%. Na dúvida, é melhor não fazer esse exercício, porque tem exercícios que substituem esse e que são muito melhores. E com relação aos punhos, ó, quando eu vou apoiar no banco, o meu punho fica nessa posição, ou seja, com muita extensão. E aí, quando você coloca muita sobrecarga, fica extremamente desconfortável. Vou dar uma dica para vocês fazerem esse exercício, caso vocês realmente queiram fazer. Mas eu faria na barra paralela, o que é muito mais confortável, muito melhor. Mas se você quiser realmente fazer no banco, o que você faz? Você coloca 2 bancos paralelos um ao outro. E aí, desse modo, ó, o meu braço está paralelo ao meu corpo. Não está lá atrás, igual estava no anterior. Desse modo, é muito mais confortável para o meu deltóide anterior. E aí, ele fica bem parecido com uma barra paralela. Só que aí temos o problema do punho, certo? Muita extensão. O que você pode fazer? Ou você coloca a mão fechada na posição neutra. Ou se você quiser, você pode pegar 2 halteres, apoia neles aqui e segura. Desse modo, você não vai causar nem muita compressão no deltóide anterior, nem nos seus punhos. Segundo exercício da lista, segundo exercício horrível. Esse exercício muita gente não conhece. Ele seria desenvolvimento para ombros ou supino inclinado com barra olímpica apoiada no chão. Então, como que seria? A pessoa pega uma barra, coloca apoiada em algum lugar no chão, na parede, e aí ela faz um movimento unilateral. Seria esse movimento. Se eu for mais para frente, o foco é mais em deltóide anterior e porção clavicular do peitoral. Se eu for mais para trás, o foco é mais, seria mais um supino inclinado com foco no peitoral porção superior. Seria esse aqui, ó. Ele é ruim por 2 motivos. Primeiro, que para você colocar sobrecarga ele é muito ruim, né? Para você manter estabilidade, ó, o quadril, quando você coloca muita carga, fica bem horrível, na verdade. Segundo lugar, conforme você eleva a barra, vai ficando cada vez mais fácil. Aqui fica muito fácil, pois quanto mais a barra fica na posição vertical, mais leve ela fica. E se você for fazer com foco em deltóide interior, ou seja, desenvolvimento para ombros, ó, quando a barra desce aqui, ó, o movimento é nada anatômico, ó, fica super desconfortável. Então, por esses 2 motivos, esse exercício realmente é horrível. Terceiro da lista, cadeira abdutora com muita inclinação do tronco à frente. Vamos lá. Quando você faz cadeira abdutora, nessa posição, ou seja, com o tronco apoiado no encosto, você trabalha mais o glúteo médio e mínimo, principalmente o glúteo médio, mas também tem um trabalho de glúteo máximo. Inclusive, quando você faz esse exercício em pé, ou seja, no caso, no crossover, com uma tornozeleira no tornozelo, ele foca ainda mais em glúteo médio. Quanto mais você flexiona o quadril, mais vai indo o trabalho para o glúteo máximo. Mas mesmo assim, nessa posição, ainda o trabalho é maior glúteo médio, depois o mínimo e em terceiro lugar máximo. Porém, tem algumas pessoas que inclinam um pouco o tronco à frente, para dar um foco mais em glúteo máximo. Até aí não tem erro nenhum. Se a pessoa quer como objetivo mais glúteo máximo, ela inclina um pouco o tronco à frente. Só que tem pessoas que inclinam muito. Aqui, ou até mesmo aqui, o que acontece? Você acaba compensando o movimento com a lombar. E o outro detalhe é que na hora de fechar, ó, a minha coxa tá esmagando, tá pressionando o meu abdômen. Então eu tenho que ir para trás para fechar, para depois ir para frente para abrir. E aqui, ó, pessoal,
A lombar pega muito, ou seja, você vai ter que reduzir muito a carga e ao final das contas não vai compensar. Você não vai ter um trabalho efetivo nem em glúteo máximo, nem em glúteo médio, nem em glúteo mínimo. Então, com muita inclinação à frente, esqueça. Quarto da lista, que seria uma outra variação da cadeira abdutora, que é cadeira abdutora em pé, com o tronco inclinado à frente e agachando ao mesmo tempo. Se o outro era ruim, esse é horrível, elevado a milésima potência. Como que seria? A pessoa fica em pé, ela inclina o tronco um pouco à frente, e aí conforme ela vai descendo, ela vai simultaneamente agachando, flexionando os joelhos e fazendo o trabalho de abdução de quadril. Seria exatamente isso aqui, ó. E por que não tem eficácia nenhuma? Quando você vai fazer dois exercícios simultâneos, você não dá foco nenhum nem outro, não tem benefício de ganho de hipertrofia e força máxima nenhum nem outro. Ou você faz um exercício só para agachamento, ou você faz um exercício só para glúteo, seja glúteo máximo, mínimo, médio. Então, a partir do momento que você agacha, você não vai dar mais foco em nenhuma parte do glúteo e nem no quadríceps. Igual eu falei, você deve fazer um exercício somente para agachamento, somente com foco em quadríceps, e o outro somente com foco em glúteo, independente se é mais um foco no glúteo máximo, mínimo ou médio. Então, esse exercício de glúteo eu considero um dos piores que existe. Eu já vou mostrar o quinto exercício para vocês, mas antes vou falar uma coisa. Fiquem até o final do vídeo, porque vocês vão ver que cada vez vai piorar as coisas. E o último exercício é o mais polêmico de todos. Então, realmente é imperdível. Vamos lá, quinto exercício. Agachamento isométrico apoiado na parede. Como que seria? Seria exatamente isso aqui. Esse exercício ele é prescrito para pessoas sedentárias ou idosas e principalmente pessoas que têm doenças na articulação do joelho, como condromalácia patelar, entre outras. Qual que é o problema? Essa posição que eu estou aqui, ou seja, com a coxa, com a flexão de joelho em 90 graus, é a pior posição, pois gera muita compressão patelofemoral, ou seja, no joelho. Sempre quando a pessoa vai fazer o agachamento, o ideal é a coxa ficar abaixo de 90 graus. E esse exercício não gera nenhum benefício, pois é isometria e ainda por cima apoia na parede. Se você quer fazer um exercício de isometria, aí é melhor você fazer o agachamento livre normal, que seria isso aqui, né? Com a coxa abaixo de 90 graus. Só que a grande maioria das pessoas, a não ser que você seja sedentário, ou tenha alguma doença articular no joelho, ou seja obeso, por exemplo, entre outros, não gera benefício. Agora, quando que é bom, ideal, interessante, você utilizar o agachamento isométrico? Suponhamos que você acabou de fazer uma série de agachamento livre com barra, ou até mesmo Smith Machine, apesar que o agachamento livre com barra é bem melhor. Então você fez lá a sua série, foi quase até a falha, guardou a barra, aí você continua sem descanso e fica em isometria até a falha. Aí nesse caso é maravilhoso, pois a falha isométrica ela corre depois da falha concêntrica e falha excêntrica. Então mesmo você fazendo até a falha, você consegue fazer um trabalho de isometria, pois seu músculo ainda tem a capacidade de aguentar por mais um tempo. Então, depois que você fez a série, talvez você consiga ficar mais uns 20, 30 segundos de isometria. E nisso faz com que você aumente o tempo de sua obtenção. Nesse caso é maravilhoso. Agora, você vai utilizar a série diretamente na parede, em isometria, aí não gera benefício nenhum. Sexto exercício, encolhimento de ombros com rotação à frente ou atrás. Nesse exercício, o correto é você fazer um encolhimento de ombros apenas na vertical, de cima para baixo e vice-versa. O que muitas pessoas fazem é uma rotação para trás ou à frente. Como seria a rotação atrás? Seria isso aqui, ó.
igual se estivesse fazendo em círculos. E algumas pessoas fazem com rotação à frente, o que é ainda pior. Esse movimento, em primeiro lugar, não vai te gerar nenhum benefício, não vai ativar outras fibras musculares devido a essa mudança, ou seja, fazendo uma rotação para trás ou à frente, e também não vai adiantar de nada aumentar o tempo de obtenção, pois algumas pessoas acreditam que quando você faz esse movimento, você fica mais tempo tanto na fase concêntrica como excêntrica, ou uma das duas. Só que se você quiser aumentar o tempo de obtenção, é muito melhor, muito mais correto você fazer o peak contraction, que é uma técnica avançada, se chama pico de contração. Ou seja, você leva os ombros, segura 1, 2, 3 segundos ou mais, e aí depois se desce. Mas repare que eu estou fazendo um movimento na vertical. Eu não estou fazendo com rotação para trás, nem com rotação para frente. Então é totalmente desnecessário, além de em algumas pessoas pode até causar um grande desconforto e com uma sobrecarga muito grande com o passar do tempo, você pode inclusive obter lesão. Já vou mostrar para você o 7º exercício que, nossa, cada vez mais é só ladeira abaixo, vai piorando a cada exercício. Mas antes deixa eu perguntar, está gostando do vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal. Para você, tem conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a obter a sua melhor versão, chegando no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prevenindo lesões, principalmente prevenindo lesões, porque esse vídeo que eu estou mostrando, assim como o anterior, um dos focos é fazer com que você não faça exercícios que podem lhe promover lesões. Além, é claro, de deixar de perder seu tempo, sendo que você não vai obter nem hipertrofia, nem ganho de força. 7º, agachamento no crossover com barra reta. Como que seria? A pessoa pega uma barra e faz isso aqui, ó. Reparem na direção do cabo. Ele está puxando na diagonal para frente e para baixo. Nesse caso, o trabalho acaba sendo isométrico para deltoide posterior, antebraço, dorsal. Para você fazer um trabalho efetivo para quadríceps, glúteo e adutor de coxa, a incidência da carga tem que ser exatamente na vertical de cima para baixo, que é de acordo com a gravidade. Então, ó, se eu tenho uma força aqui em cima do meu trapézio, ou até mesmo apoiado com uns halteres aqui nas mãos, ok. Eu tenho um trabalho efetivo para quadríceps, glúteo e adutor de coxa. Mas aqui a carga tá me puxando para frente, ó, diagonal para frente e para baixo. Ah, Dan, é só você ir mais para frente, porque aí o cabo ele vai ficar mais na vertical. Só que aí temos um problema. Então eu vou agachar um pouquinho, ó, e já vai encostar o peso. Então esse exercício não vai te gerar nenhum trabalho nessas musculaturas que eu falei. Aproveitando, vou mostrar um outro, nem faz parte da lista, tá? Que é um pouquinho melhor que esse, mas tem um pequeno problema que eu vou mostrar pra vocês. Tem pessoas que fazem com um triângulo, só que ao invés de o triângulo ficar lá embaixo, a pessoa apoia o triângulo aqui em frente ao pescoço, em frente ao peitoral. Que seria esse. Ó, repare que esse, o cabo, ele tá na vertical, ou praticamente, né? Quanto mais pra frente eu for, mais o cabo fica na vertical. Ó, aqui não bate, ó. Tô fazendo agachamento profundo, não bate. Esse aqui sim, tem um trabalho efetivo de glúteo, quadríceps e adutor de coxa. Só qual o problema dele? O problema é que se você coloca muito sobrecarga, você não aguenta fazer por conta de ficar segurando aqui com as mãos o peso. Se for com uma carga baixa, ok, esse exercício ele é maravilhoso. Principalmente se tiver alguém usando o agachamento com barra livre, Smith Machine. Apesar que eu preferia fazer com halteres do lado. Só que você sustentar um peso muito grande nessa posição, não dá. Você vai fadigar mais o deltoide anterior de o bíceps do que propriamente quadríceps, glúteo máximo e adutor de coxa.
Agora começa os 6 piores da lista. Então são um total de 13. Já apresentei para vocês 7. Agora vão ser os últimos 6. Os 6 piores. Cada vez mais ladeira abaixo. E o oitavo da lista é o afundo cruzado. Como que seria? O afundo tradicional, você coloca uma perna à frente e outra atrás, com uma distância boa entre elas para você não ficar igual o pé de bailarina e gerar desequilíbrio. Esse exercício já é um exercício diferente, pensando na questão do equilíbrio e propriocepção corporal. E se você fizer ele cruzado, que é esse aqui, ou às vezes a pessoa faz alternado, né? Vai ser ainda pior, principalmente pensando com sobrecarga. Só que o pior desse exercício não é nem essa questão de não te gerar nenhuma estabilidade. O pior é isso aqui, ó. Quando você faz um afundo cruzado, olha a posição do meu joelho. Todo agachamento, não importa qual, simultâneo, lateral, não importa. Sempre o joelho tem que ser na direção dos pés. Nesse aqui, ó, não tem como. Porque a minha coxa, ela tá aqui na diagonal referente ao meu pé. Por quê? Porque eu tive uma rotação de quadril, ó. E aí não tem como o joelho ir na direção do ponto do pé. Mesmo que eu faça isso aqui, é totalmente desconfortável e com sobrecarga você não vai conseguir jogar na direção do ponto do pé. Então, além de você não ter estabilidade nenhuma, tem grande chance de você obter uma condromalácia patelar no seu joelho. Já vou mostrar para vocês o 9º exercício da lista, mas antes, deixa eu falar para vocês da nova parceria que eu fiz, que é a Clear Estética. Uma clínica de estética sensacional, que tem um local muito aconchegante. Eles têm diversos procedimentos, protocolos personalizados e atendimento com excelência. Eu sempre vou lá toda semana e o que eu mais gosto de fazer é massagem relaxante. Por quê? No meu trabalho como personal trainer acaba sendo muito braçal. Além do meu treino ser pesado, né? De treinar 5 vezes na semana, mais um dia de tracking. Então, para mim, massagem é essencial. E sempre quando eu vou lá, eu sou muito bem recebido. A massagem é maravilhosa e eles têm diversos outros procedimentos para cada um de vocês, seja homem ou mulher, seja com mais foco na questão de relaxamento, assim como outras massagens que ele tem, ou mais foco na questão da estética corporal ou facial. Lá com certeza vocês obterão uma grande experiência. E o melhor de tudo ainda está por vir. Se vocês falarem que vieram através da Dan Champions, vocês vão obter 20% de desconto em qualquer procedimento. Então realmente é um desconto sensacional. Vou deixar aqui na descrição o site deles, vocês entrem em contato e façam um agendamento. Será muito bom você cuidar de você. 9º exercício. Pensando na palavra invencionice, com certeza esse é um dos exercícios que mais realmente é isso, invencionice. Que é o agachamento ajoelhado no Smith Machine. Qual o foco desse exercício? A princípio seria o quê? Gerar um estímulo diferente para ativar outras fibras musculares, principalmente do quadríceps e glúteo máximo, mas também adutor de coxa. Mas ele não oferece nada disso. Absolutamente nada. Como que seria esse exercício? A pessoa coloca a barra bem mais baixo, ela entra embaixo da barra, vai com o joelho mais para trás, destrava e faz exatamente isso aqui, ó. Esse exercício não gera nenhuma ativação, nem de glúteo máximo, nem de quadríceps, nem de adutor de coxa. Ou seja, não tem lógica nenhuma você se enfiar aqui embaixo do Smith para fazer isso. Se fosse para falar que esse exercício gera alguma ativação muscular em algum músculo, com certeza seria lombar. Para lombar sim, tem um trabalho efetivo, mas não compensa. Existem outros exercícios muito mais práticos, que você não precisa ficar ajoelhado e que você vai obter uma ativação ainda melhor. Então pode riscar esse exercício da sua lista. 10º, supino em pé com anilha. Com certeza absoluta, o pior exercício que existe para peitoral.
E na verdade ele nem é para peitoral. Como que seria? Esse exercício também é conhecido como espreme teta. O foco dele é trabalhar mais o miolo do peitoral. Conhecido como miolo, porque na verdade não existe essa expressão na ciência. Seria essa parte mais interna do peitoral, tá? Então, como que seria? Você pega uma anilha, aperta ela o máximo possível para obter uma contração maior do peitoral e um encurtamento máximo. E obviamente não deixar a anilha cair. E aí você faz esse movimento. Qual que é o problema? Todo exercício que você faz com peso livre, seja halter, dumbbell, anilha, barra, sempre o torque, a força é na vertical de cima para baixo, que é a lei da gravidade. Se eu estou com a anilha aqui nas minhas mãos, ela está fazendo peso para baixo. E aqui não está na linha do peitoral. Esse movimento aqui, ó, não está de acordo com a gravidade, ou seja, não vai gerar nenhum torque sobre o meu peitoral. Ou quase nada. Eu segurando a anilha aqui, eu gero um pouquinho de torque irrisório, de forma isométrica, no meu deltoide anterior, já que ele está segurando para a carga não cair. E também de forma isométrica no bíceps e no antebraço. Agora isso aqui não tem lógica nenhuma. O peso está empurrando para baixo. Eu preciso de uma força que gere na horizontal daqui para frente e vice-versa. Assim como qualquer supino com halteres, barra ou na máquina. Que aí a posição, a linha, né, de atuação da carga seria aqui na horizontal, certo? E nesse ponto aqui, a linha de atuação é na vertical. Tem uma outra forma que também é horrível, mas é menos mal, tá? A pessoa faz ele deitado. Aí sim, nós temos uma lógica, porque conforme eu falei, a gravidade, a incidência da carga é na vertical de cima para baixo. Então seria a mesma coisa, só que a diferença é que agora a pessoa está deitada. Aqui sim, temos uma carga na vertical de cima para baixo, ou seja, de acordo com a gravidade. Só que qual o problema? Quando a gente faz supino, a gente faz facilmente com 40, 60, 80 ou mais. Mesmo que você pegar uma anilha de 20, vai ser bem menos do que 40, 60, 80, certo? Logo, você não vai obter nenhuma hipertrofia, porque a carga está muito leve. E tem uma outra coisa ainda pior. Imagina você segurando uma anilha de 20 quilos nessa posição. E aí, como você vai ter que fazer muita pressão com as mãos, pode ocorrer de a anilha cair. Ou seja, ela deslizar das suas mãos e bater aqui no seu peitoral. E você ter uma fratura aqui no tórax. E, consequentemente, você pode até vir a óbito. Então não tem lógica nenhuma. E eu já vi pessoas fazendo com 2 anilhas, né? Vamos supor, coloca 2 de 10, que é para pressionar ainda mais para as anilhas não cair. Não tem lógica nenhuma. Qualquer uma das 2 variações, esquece, tire da sua lista. 11º, inclinação lateral com halteres. Seria exatamente isso aqui, ó. Esse exercício não tem lógica nenhuma. A ideia é trabalhar o abdômen oblíquo e afinar a cintura. O que acontece? Aqui eu estou com um halter de 10 quilos, o outro de 10 quilos. Você concorda comigo que um pesando no outro? Se você coloca em uma balança, aquela balança dupla, né? Que tem de um lado e de outro. Se você bota aqui 10 quilos, aqui 10 quilos, nenhum lado vai descer mais que o outro, igual uma gangorra. Vai ficar parado no meio. Ou seja, não vai gerar mais torque nem do lado direito nem do lado esquerdo. Quando você faz esse exercício, um pesando no outro. Ah, Dan, mas dá pra fazer com um halter. Menos mal. Com halter seria isso aqui, né? Nesse caso, você até tem um trabalho aqui do abdômen oblíquo, mas temos aí 2 problemas. Primeiro, eu não indico as pessoas fazerem exercício isolado de abdômen oblíquo. Por quê? Todo mundo quer afinar a cintura, principalmente mulher. Quando você faz um exercício isolado
de abdômen oblíquo, você tende a alargar a cintura. Então não tem lógica nenhuma. Outra coisa, todo exercício que você faz para o reto do abdômen, você já trabalha o abdômen oblíquo, e aí até aí perfeito. Agora, você fazer exercícios isolados para o abdômen oblíquo, você vai fazer com que ele aumente muito o volume, e não há necessidade. Porque quando você coloca muita sobrecarga nesse movimento, você acaba fazendo com que a sua coluna vertebral e os discos intervertebrais recebam muita compressão. Nosso corpo não está preparado para fazer esse movimento, muitas vezes, com uma sobrecarga muito elevada por muito tempo. Se você quer trabalhar abdômen oblíquo de forma isolada, o que eu não sugiro a você, conforme falei, você tem que trabalhar na diagonal de cada lado do abdômen oblíquo, certo? Agora aqui, ó, eu estou totalmente inclinando a minha trompa lateral. Aí a minha coluna vertebral faz isso aqui quando eu vou pro lado de lá e faz essa curvatura quando eu vou pro lado direito. Então você vai literalmente ferrar com a sua coluna. Já vou mostrar para vocês o penúltimo, o 12º. Mas antes, caso vocês queiram contratar o meu serviço de mentoria em hipertrofia, terei o maior prazer em pegar na sua mão e te mostrar qual é o melhor caminho para você conquistar o seu tão sonhado objetivo da melhor forma possível, mais rápida e prevenir lesões. 12º exercício e penúltimo. Esse com certeza é o pior de todos, mas não é o mais polêmico. O mais polêmico vai ser o próximo, que será o último. Qual exercício é esse? Rotação de tronco máquina. Na grande maioria das academias você nem vai achar esse aparelho, mas em algumas você ainda consegue ver. Qual a ideia desse exercício? Trabalhar a força do abdômen oblíquo e de todos os músculos envolvidos na coluna vertebral e quadril, pois você vai trabalhar com a rotação de quadril. Esse exercício, para a grandíssima maioria das pessoas, não tem lógica nenhuma se usar, pois quando você faz com sobrecarga muito elevada durante muito tempo, você acaba fazendo um cisalhamento na sua coluna vertebral. O que é cisalhamento? É quando existem duas forças que vão para lados opostos, seja de alguma articulação ou da coluna vertebral. Esse exercício, para quem faz luta, por exemplo, que tem muito jogo de rotação de quadril, eventualmente fazendo, com um trabalho muito específico, um personal trainer, até pode acabar fazendo. A pessoa ela vai ter mais cuidados, é um trabalho muito específico, vai entrar na periodização de treinamentos. Mas de forma geral, esse exercício, ele é altamente lesivo, ou melhor dizendo, ele tem grandes chances de promover lesão. Então, como que seria? Você ajusta aqui a carga, segura aqui nas manoplas, e aí primeiro você faz a rotação para um lado e depois para outro. Aqui nesse caso, eu vou fazer a rotação fazendo força para o meu lado esquerdo. Então seria isso aqui, ó. Aí você volta, faz concêntrica, faz excêntrica. E aí depois você inverte aqui e faz o outro lado. Então, fuja desse exercício. Conforme eu falei, um dos que mais tem potencial lesivo. 13º exercício inútil, horrível. Um dos piores exercícios da musculação. E esse é o mais polêmico. Por quê? O exercício que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu deixei por último, é glúteo no graviton. Por que eu deixei por último? Por isso é o mais polêmico. Nesse caso, por que ele é o mais polêmico? De todos os exercícios que eu mostrei aqui hoje, ele é o que é mais executado, principalmente pelas mulheres. Praticamente somente pelas mulheres. O foco do exercício, obviamente, é glúteo máximo. Só que ele não dá resultado. Por que disso? Antes de eu falar porque não dá resultado, eu tenho que te falar sobre um outro exercício, que é o melhor que existe para glúteo, e com certeza também está entre os melhores, tá? Mas eu considero o melhor. Que se chama Step Up. Que você pode fazer no Smith Machine ou no espaldar, por exemplo. O que é o Step Up? Suponhamos que eu estou aqui fazendo no Smith, eu vou estar apoiando aqui na barra, tá? Mas nesse caso eu vou apoiar aqui na manopla. Com apenas uma perna, ou seja, o Step Up é de forma unilateral. Com apenas uma perna, eu vou erguer meu corpo inteiro. Então, se eu peso 80 quilos, com apenas uma perna, eu vou estar elevando 80. Se eu quiser carga adicional,
eu posso botar caneleiras em volta da minha cintura. Por exemplo, corrente, etc. O step up é o seguinte, com a força, no caso da minha perna esquerda, através dos músculos glúteo máximo, principalmente, e também quadríceps e adutor de coxa, eu vou elevar o meu corpo. Então, ó. E se quiser deixar ainda mais difícil, mais intenso, eu, antes de chegar no chão, eu já subo. Aí fica 10 vezes mais difícil, tá? Mas para quem não tá acostumado, apoio rapidinho e já sobe. Então vocês concordam que eu elevei todo o meu corpo com apenas uma perna. Ou seja, se o meu pé direito está aqui no chão e ele sai do chão, logo eu estou elevando meu corpo. Agora vocês vão entender porque esse aqui é o pior exercício que existe para glúteo. Aqui tem uma plataforma que eu vou colocar aqui para eu poder empurrar com o pé. O que acontece? Deixa eu ajustar aqui. Então olha só. A ideia é trabalhar glúteo, certo? Mas se eu fosse subir com o peso do meu corpo, concorda que daqui eu iria lá para cima, mas não é isso que ocorre. Ó, eu coloquei carga tão baixa que ele até parou aqui. Então vamos supor. Ó, só que aqui a ativação de glúteo é muito ruim. Por quê? Tá vendo meu pé esquerdo? Ou melhor, tá vendo meu pé direito? Era para ele se manter aqui, não para ele ir lá para baixo. Porque se eu estivesse realmente elevando meu corpo, olha só o que iria acontecer. Eu botei carga máxima ali, vamos ver se vai dar certo. Ó. Agora sim. Seria o step up, só que aqui no graviton. Se eu estou elevando meu corpo, eu estou fazendo um trabalho muito bom de glúteo, principalmente, mas também quadríceps e adutor de coxa. Mas aqui, ó, o meu corpo não está indo lá para cima. Eu estou apenas descendo com a perna. Então, ao invés de eu estar elevando o meu peso, pelo menos, que é 80 quilos, aqui eu estou fazendo o quê? Seja com 20, 30, 40, não importa. Sempre tem que ser, para quem já é nível intermediário e avançado, tem que ser o seu peso ou acima. Logo, não tem lógica nenhuma se fazer esse exercício. Você está empurrando a carga para baixo, o seu corpo não está se elevando. Então, se você for iniciante, tudo bem. Para você fazer step up, você não vai conseguir. Ele é o exercício mais difícil de glúteo. Ele é o melhor, mas também é mais difícil. Então, se você é iniciante, você até pode fazer aqui no glúteo gravitão. Pois, ao invés de você estar levando o seu corpo, vamos supor, 80 quilos, você bota lá 20, 30, 40. Aí você vai aos poucos progredindo a carga. 50, 60, 70. Vai chegar uma hora que você já vai conseguir levar seu corpo. Aí você vai lá no Smith Machine, bota o banco em frente e eleva o seu tronco a cada repetição. Ou você pode também estar fazendo espaldar, que às vezes é ruim para utilizar o Smith Machine. Eu sei que você, mulher, provavelmente vai estar bem chateada com esse 13º exercício de último na lista. Mas pense pelo lado bom. Apesar de você ter feito ele durante muito tempo e não ter lhe gerado muitos benefícios com relação ao ganho de força e hipertrofia, mas pelo menos agora você está sabendo que para você que é intermediária, principalmente avançada, não faça esse exercício. Existem outros muito melhores, assim como o Step Up, que eu considero o melhor exercício para glúteo. Caso eu tenha deixado de colocar algum exercício que seja horrível e inútil, deixa aqui nos comentários e escreva: Dan, tem esse exercício aqui, ó, que eu também acho ele horrível, mas eu não vi nem na parte 1, nem na parte 2, ou seja, em todos os seus 25 exercícios da lista, ele não está. Deixa aqui nos comentários, que aí conforme for aparecendo 2, 3, 4, 5 exercícios ou mais, eu posso estar fazendo a parte 3 dos piores exercícios que existem da musculação.
E para finalizar, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você, com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que conforme eu havia falado no começo do vídeo, ainda tem a parte 1. E na parte 1 tem 12 exercícios horripilantes. Vai ser muito bom você assistir para quando você for fazer os próximos treinos, você não cometer esse erro. Então clica aqui do lado que está sensacional. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos, vamos para cima.